Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta segunda-feira em que a liturgia nos presenteia com a memória de Santa Mônica, nós vimos nessa primeira leitura São Paulo fazendo alguns elogios aos tessalonicenses. Mas o que tinha de especial nos cristãos de Tessalônica que foram achados dignos de serem elogiados por São Paulo? O versículo 3º dessa leitura diz que eles progrediam na fé e que aumentava o amor entre eles, aumentava a caridade entre eles. Parece que são 2 motivos que levaram São Paulo a dizer esses elogios para eles. Então isso significa que nós, na liturgia de hoje, nesta homilia, precisamos aprender essas 2 atitudes. O que nós podemos fazer para progredirmos na fé e o que nós podemos fazer também, ou deixar que Deus faça em nós, para que possamos crescer no amor. Ali diz que crescia o amor entre eles. Mas para crescer o amor entre nós, precisa crescer primeiro o nosso amor a Deus, em primeiro lugar. E de alguma maneira nós também aprendemos a amar-nos, amar a cada um de nós, amar nós mesmos. Mas o amor entre os irmãos cresce. Mas quais as atitudes que eu preciso ter para progredir na fé como os tessalonicenses cresceram e progrediram na fé também? A primeira coisa que eu preciso fazer, que eu preciso ter para progredir na fé, é uma realidade que nós vivemos e a gente reza também na Santa Missa. A gente pede na Santa Missa para que o Senhor aumente a nossa fé. Então, pedir a Deus que faça esta graça aumentar em nós a fé, que a fé cresça em cada um de nós, que a fé cresça em nosso coração. Primeira atitude minha e sua para progredir na fé é pedir a Deus essa graça, pedir ao Senhor em oração que Ele faça o nosso coração se encher de fé a cada dia e ter atitudes de fé, de acordo com este 3º versículo da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Uma segunda atitude que nós precisamos ter é aceitar e permitir que Jesus faça parte da minha vida. Como alguém que fizesse uma oração: venha Jesus viver em mim, mas também permita que eu viva em ti, que a minha vida seja uma constante imitação aos gestos, às virtudes, às atitudes de Jesus. E essa já é o terceiro ponto. Primeiro, pedir a fé, imitar, que é esse terceiro ponto. E este segundo,
e aceitar e permitir a presença dele em nossa vida. Mas como que é essa terceira realidade? Do imitar as atitudes de Jesus em nossa vida. O que eu posso fazer para imitar Jesus, para ser mais parecido com Ele? E se eu me torno parecido com Jesus, eu me torno um homem de fé, me torno um homem perseverante também. Essa atitude de imitar a Jesus passa pela escolha. Então você pede, aceita e permite e escolhe caminhar com Jesus. Quais são as atitudes de quem escolheu imitar Jesus na própria vida? Quais são as atitudes de quem escolhe imitar Jesus? Primeira coisa que você deve fazer para descobrir o que você precisa imitar em Jesus, você que tem a Bíblia em casa, a Palavra de Deus, abra em Mateus 5, lá nas bem-aventuranças, leia as bem-aventuranças e veja até que ponto você cumpre aquelas palavras que Jesus diz ali. A imitação a Jesus passa por essa imitação também do que Ele nos ensinou, da forma correta de vivermos este mundo como cristãos. Então leia as bem-aventuranças e veja se você está praticando o que está escrito ali. Eu não vou elencar todas aqui porque não dá tempo, mas você pode cumprir esse dever de casa dado na homilia de segunda-feira de manhã no Santuário do Pai das Misericórdias. A outra coisa que você pode fazer para imitar Jesus é pedir a graça do Espírito Santo e, em todas as situações, tentar imaginar como Jesus faria aquilo. Primeiro, você pede a graça do Espírito Santo, dom concedido a nós, presença constante de Deus em nosso interior e que nos move neste mundo. E na situação que você tiver ali de desafio, em casa, uma situação familiar, que você é colocado à prova. Nossa, como que eu vou me portar como cristão aqui? No seu trabalho, talvez você é tentado a fazer algo que não é lícito, que não é legal. Pede a graça do Espírito Santo e imagina como Jesus faria isso. Como Jesus fez quando ele se encontrava com os fariseus, com os mestres da lei. Ele incentivava para que eles fizessem o que não é correto, o que não é vontade de Deus? Parece que não. Pedir a graça do Espírito Santo e tentar imaginar como Jesus faria. Anterior a essa, leia as bem-aventuranças e veja se você está praticando o que está ali. E uma outra atitude é escolher sempre as virtudes. Sempre as virtudes, da prudência, fortaleza, temperança, sabedoria, são as virtudes cardeais, mas também as teologais, fé, esperança, caridade, que nós falamos aqui também. Escolher as virtudes, daí sim, nós vamos progredir na fé, e o amor entre nós também vai crescer. Tudo isso, duas palavras que ouvimos também na liturgia da palavra de hoje, além de fé, presentes também na vida de Santa Mônica. Perseverança, a oração perseverante também. Isso totalmente presente na vida desta mulher, que é um modelo para as mães, que é um modelo para as mulheres, que é um modelo para todos os cristãos. Manter a perseverança, manter a fé, progredir na fé. Progredia na fé porque amava muito. Progredia na fé porque rezava. Atitude de Santa Mônica. Daí, da vida dela, a gente olha para Santa Mônica e vê uma mulher que imitou Cristo. Quem reza, como ela rezava, cresce na fé. Quem reza, progride na fé. Quem reza, progride também no amor. Progride na fé e cresce no amor. Santa Mônica imitou Jesus, a gente imita Jesus, mas podemos imitar Santa Mônica também, porque ela imitou o Cristo. A oração nos ajuda. A oração nos direciona. A oração nos move. Movidos pela oração, crescendo na fé, crescendo nas atitudes de amor, nós
não estaremos entre aqueles que Jesus chamou a atenção neste evangelho, os mestres da lei, os fariseus, hipócritas, tudo mais. Recusa a mensagem de Jesus, então, como que fecha as portas do céu para si mesmos, mas também para os outros. Porque eu rejeito e também quero ensinar as pessoas a rejeitar Jesus. É o que está presente neste evangelho de hoje. E quando todos esses versículos que falou sobre o altar, sobre a oferta, o que é mais importante, ali está presente uma inversão de valores. Valorizava mais o que santifica, menos o que santifica, que é o templo e o altar, e valorizava mais o ouro, coisas que dão benefícios neste mundo. Inversão. Também nós, em nossa vida de cristãos, somos tentados constantemente, e porque nós encontramos por aí na sociedade muitas realidades de inversão de valores. Até que ponto eu vou aceitar isso? Ou até que ponto eu mesmo vou promover isso? Até que ponto eu vou valorizar mais o que eu faço pela minha salvação do que aquilo que Jesus faz para santificar o que eu faço para obter salvação? Quem me concede a salvação é Jesus. Então, tudo que eu faço não é por mim. O que eu faço é em obediência e amor a Jesus Cristo. E é assim que deve ser os passos da minha vida. O que eu faço em amor e obediência. O que eu renuncio também por amor e obediência. E tudo que eu escolho neste mundo deve ser também por amor e obediência a Jesus. Assim foi na vida da santa que nós celebramos, assim foi na vida de Santa Mônica, assim deve ser também em nossa vida. O Senhor envia o Espírito sobre nós para que cresçamos na fé, para que cresçamos no amor. Convido você a rezar por uns instantes neste altar, neste santuário do Pai das Misericórdias, na celebração desta Eucaristia, do Santo Sacrifício que nos salva. Você consegue olhar para a sua vida e ver quais são os passos que foram totalmente diferentes do que nós falamos aqui? Quais foram as vezes que você não deu passos para crescer na fé? Quais foram as vezes que você não pediu a Deus esta graça? Quais foram as vezes que você foi mais parecido com o que Jesus disse aqui no Evangelho? Cegos. Quantas vezes você se comportou como cego? Perseverança, fé, amor. Era o que movia constantemente a entrega de Santa Mônica. Então, perseverança, fé e amor deve mover também constantemente a nossa vida, deve mover constantemente as nossas escolhas, devem mover constantemente as nossas renúncias. Quem reza, progride na fé. Quem reza, cresce no amor. Enquanto apresentamos no altar do Santo Sacrifício o pão e o vinho, que se tornarão corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, seremos alimentados. Você apresenta o seu coração, apresenta o desejo do seu coração de ser inteiramente renovado pela presença de Jesus, pelo amor que você deve devotar a Ele a cada dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.